vendo? Abra a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 4. Eu quero fazer uma leitura de 4 versículos. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4 ao 8. Se você não tiver com a sua Bíblia, você pode me acompanhar pelo telão também. Você que está em casa, pode pegar o seu smartphone também e ler junto comigo. Eclesiastes, diz assim a palavra de Deus: também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor, e aqui esse é o versículo chave do que eu vou falar para a gente hoje, pregar em cima dele. Melhor é uma mão, a minha versão diz assim, uma mão cheia, mas com descanso, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito e correr atrás do vento. Versículo 7. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. E versículo 8. Há um que é só, e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão. E contudo, não cessa do seu trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com a sua riqueza. Nem diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Sabe o que o escritor está falando aqui? Que a gente vive num ritmo tão acelerado de vida, de ter mais, de querer mais, de ganhar mais, de ter tudo, de melhorar, de ter mais e mais e mais e mais e mais, que tem um momento que por mais que a gente ache que seja ruim, é necessário que Jeová venha e dê um lockdown. E pare a gente, e fala assim, ó, estaciona um pouco, fica dentro de casa um pouco, porque vocês estão ficando malucos como sociedade, como povo. Vocês não param mais, vocês tomam remédio para dormir, tomam remédio para acordar, tomam remédio por causa do problema do trabalho, tomam isso aqui, vai, 3 horas de trânsito. Que mundo é esse que vocês estão vivendo? E às vezes, quando a gente para, que a gente bota a mão na consciência, a gente fala, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou buscando? Qual é o propósito da minha vida? Bota para mim de novo no versículo 6. A minha versão diz assim, ó, melhor é uma mão cheia, mas com descanso, do que ambas as mãos cheias com trabalho e correr atrás do vento. É extraordinário isso, né? Estamos correndo atrás do vento. A gente trabalha, alcança, ganha coisas, tem mais coisas. E quando a gente para, a gente fala, o que eu tenho? Porque a gente nunca se satisfaz. Isso é inerente do homem. Uma das maiores bandas de rock desse mundo, chamada Rolling Stones, o Mick Jagger, seu cantor, ele escreveu uma música que é entoada em tudo que é rádio, em tudo que é festival, que ele canta em inglês assim, I can get no satisfaction. Eu não consigo me satisfazer. Isso é cantado pela banda de maior sucesso, de maior dinheiro e de maior venda da história do rock no mundo. E ele fala, eu tenho todas as mulheres, eu tenho todos os aviões, eu tenho shows, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo que eu quero, mas ele pega e emplaca o maior hit da sua história. Eu não consigo me satisfazer. I can get no satisfaction. Porque por mais que eu busque, por mais que eu tenha, por mais que eu seja renomado, reconhecido, eu sempre quero mais. E aqui o escritor vai falando, então gente, calma, é melhor você ter uma mão cheia e ter outra livre, com paz, do que as duas cheias e sempre estar correndo atrás do vento. Eu quero mais, eu preciso de mais, eu preciso fechar contrato, eu preciso correr atrás. E às vezes é necessário, não necessariamente esse lockdown, não sei se eu concordaria, mas não estou aqui para dar minha opinião política sobre isso. Mas às vezes é necessário a gente parar e ficar 30. Para falar a verdade, desde que você casou e você tem família, você nunca passou tanto tempo com a sua família como você está passando agora. E Deus está usando esse momento para abrir o seu olho para alguma coisa, para você entender qual é o melhor de Deus para você. Porque a gente canta, a gente não bate nas músicas, qual é o melhor de Deus para a minha vida? O que Deus tem de melhor, porque eu sei que aquilo que Deus tem para mim é sempre o melhor. Diga assim, melhor. Você quer saber qual é o melhor de Deus para a sua vida? Você quer mesmo, e é muito simples. Vai no Google e bota assim, ó, melhor na Bíblia. Porque o melhor de Deus vai estar escrito na Bíblia como o melhor. E olha que interessante o texto que a gente lê. Porque se você quer entender o que Deus tem para você, o que Ele acha que é melhor para você, é você abrir a Bíblia e ver os versículos onde a palavra melhor está citada. Como nesse versículo de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6. Olha o que Deus está falando para mim, para você e para a sua igreja. Melhor é uma mão cheia, mas você ter tranquilidade.
mas você ter flexibilidade, mas você ter margem financeira, mas você ter paz, mas você tem tempo no fim de semana, mas você tem saúde, porque às vezes a gente corre tanto que a nossa saúde vai embora por causa de tanta pressão de trabalho, de pagamento, de boleto, que não para de chegar. Eu vi um meme na internet, que uma pessoa botou o cartão assim, botou vários boletos de frente assim, e falando, bem, a curva de crescimento dos boletos ainda não passaram não, mas vai passar daqui a pouco. E muita gente fica aflita, e a gente chega num momento da nossa vida que dá um clique, e quem sabe nessa mensagem possa ser o seu clique, porque às vezes demora muito para uma pessoa perceber que tudo que ela está fazendo na vida dela é correr atrás do vento. Como os bilionários do mundo que enriquecem e têm milhões, e têm fortunas no banco, e estão quase para morrer. Quando eles viram que estão quase para morrer e não vão ter tempo de gastar o dinheiro que eles guardaram no banco, o que eles fazem? Começam a fazer caridade. Crianças na África, vamos abrir poço, vamos fazer tudo, e isso é extraordinário. Mas a minha grande questão é, por que demorou tanto tempo? Por que levou ele quase morrer, já no fim da vida, entender que tudo aquilo que ele guardou nos celeiros dele, ele não vai conseguir gastar? Não vai trazer para ele a satisfação que ele espera, porque dinheiro não traz a satisfação que o homem diz que traz. Ah, dinheiro traz felicidade? Até você ter, porque quando você tem, você vai falar, não é dinheiro que traz felicidade, é mais dinheiro que traz felicidade. E quando você tiver mais, você vai falar, é mais, e é mais, e é mais, e é mais. E o Senhor está falando, calma, melhor é ter só uma mão cheia. Uau, que lindo esse ensinamento. Que lindo. Isso aqui é um ensinamento que pode mudar a nossa vida, se a gente aplicar. Do mesmo modo que se a gente não aplicar, a gente sai aqui da igreja e nada vai mudar também. Porque a gente vive neste tipo de cultura. A nossa cultura nos ensina que quanto mais melhor. Não é assim que o ditado diz? Um é bom, dois é, né? Mais é melhor. Uma casa é boa, duas são melhores. Um carro é bom, dois carros é melhor, são melhores. Não é não? Um filho é bom, dois é melhor, três é melhor ainda. Uma esposa é boa, duas não é melhor, acredite em mim. E há quem diga que é porque você terá duas sogras, não tem nada a ver com a sogra. É um problema você ter duas esposas, tenha uma só. Com uma só, você já vai ter duas mãos cheias, pode ter certeza disso. De igual modo para as mulheres também, tá bom? Eu não estou indo atrás não. Mas a gente é levado a esse pensamento que a gente tem que ter mais, e mais, e mais, e mais. E entenda, esse aqui foi o primeiro golpe, foi a primeira mentira que Satanás aplicou no ser humano. Porque ele desce através do corpo de uma serpente, e ele começa a falar com Eva. E ele conversa assim, olha, eu vejo que vocês têm tudo aqui. Deus deu para vocês poder, vocês são gestores, vocês tomam conta de todo esse jardim bonito. Mas vocês têm algo que vocês precisam. A mentira que Satanás tem é, você pode ter até muito, mas o que você não tem é exatamente o que você precisa. E a gente é levado, e a gente é motivado a trabalhar, a buscar, a correr todo dia, e eu não... Novamente, gente, não sou contra trabalho, eu amo trabalhar, eu trabalho às vezes até demais. Isso aqui Deus está pregando e Ele estava ministrando no meu coração, por isso que eu estou passando para você. Mas às vezes a gente se vê uma motivação de, não, o que eu tenho não é bastante, o que eu tenho não é bastante, o que eu tenho não me satisfaz. E quando a gente entra nessa roda gigante, a gente percebe que nunca vai parar. Porque a gente fala, o que eu tenho não é bastante. E quando você tem, você achar que não é o bastante. Nunca para. Isso vira um vício. E é o vício que o diabo colocou na cabeça do homem, de Eva e depois de Adão, porque vocês têm tudo, mas tem algo que vocês não têm, e o que você não tem é exatamente o que você precisa. Eu aprendi isso muito cedo. Quando eu era criança, eu vinha muito para Pindamonhangaba, aqui no Vale, porque minha avó morava aqui no Ibade, e ela, em época de Páscoa americana, ela fazia sempre chocolate, fazia toda aquela festividade e banquete e tudo mais. E ela dava para a gente umas trufas que ela trazia dos Estados Unidos, de chocolate com menta dentro. E eu era do Amazonas, né? O pessoal está online aqui, depois me bate, mas eu não sabia nem direito que era chocolate, muito menos com menta. Então, quando eu vinha para cá, o que é negócio americano, eu vou para cima desse troço. E eu comia aqueles troços, eu abria a caixa, comia, até que um dia que o meu organismo não aguentou. E eu comi mais, e mais, e mais, e mais uma caixa, mais uma caixa, mais uma caixa, mais uma caixa. Eu passei tão mal.
eu vomitei tanto naquele dia, que até hoje, se alguém me oferecer trufa, eu nem como. Chocolate com menta, eu não chego nem perto. Eu aprendi bem cedo que mais não necessariamente é melhor. Quando você busca ter mais, você acaba, às vezes, passando muito mal. Então, um ensinamento que é muito próprio para esse momento é melhor ter menos do que importa e focar mais no que realmente importa. Por mais que o que importa seja pouco, seja pequeno, foca nisso. O grande ensinamento que nós vamos ter que tirar de todo esse lockdown, de parar tudo isso, é que a gente tem uma família. É que a gente tem uma vida em casa, é que a gente tem muitos afazeres, e a gente precisa criar conexões melhores com a nossa família. A família é muito mais importante do que qualquer coisa que o seu dinheiro pode te proporcionar. Dinheiro não proporciona família. E a gente tem que começar a entender onde é que eu tenho que investir mais o meu tempo, para quais coisas, oportunidades, eventos e situações eu preciso dizer não para entender e ter tempo e foco para ir para aquelas coisas que realmente importam. É melhor ter uma mão cheia e tranquilidade do que as duas mãos cheias e correr atrás do vento. Deus está ministrando no meu coração isso e vem ministrando durante esse tempo, porque isso é algo que eu devo para minha família. A Naine sabe, nesse tempo, desde que deu essa quarentena, gente, para pastor, por mais que não tenha culto presencial, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Nunca corri tanto. Nunca fiz tanta reunião, ir online, vem para cá e vai para lá e visita aqui. Por quê? Porque a gente tem que se desdobrar nesse momento. A gente tem que ir e leva e visita os irmãos e liga. E tem um campo inteiro com mais de 180 igrejas. E você vem e vai e volta. E tem problema aqui, tem problema de saúde no pastor. Blá, 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 blá. E quando eu vi, eu falei, meu Deus, está todo mundo parado. Está todo mundo em casa. E eu estou me desdobrando. Eu não estou conseguindo viver o tempo de lockdown, de atenção que eu preciso dar. Quando a Naine está reclamando muito esses dias. Está muito no celular. Está muito na internet, está muito conversando com um, está muito conversando com o outro, até que hoje, por incrível que pareça, aí Deus começou a me dar essa palavra. À tarde a gente fez um almoço, e aí o Romeu, ele tem tipo uma caminha inflável, e aí ele estava dormindo, aí depois do almoço, né amor, eu peguei e deitei na caminha, e eu chamei o André, meu filho, Dedé, deita aqui filho, comigo. E aí estava um som daquele Bluetooth, eu botei umas músicas lá, e a gente ficou deitado cantando as músicas juntos, eu e ele. Aí ele pegou uma bolacha, deitado, ele botava na minha boca, e eu pagava outra bolacha e botava na boca dele. A gente ficou meia hora, 40 minutos fazendo aquilo. E pela primeira vez, em 2 meses e meio, eu vi um olhar diferente no olho da minha mulher. Como se, poxa, que bom que você parou para dar atenção para os seus filhos. Só hoje. Eu sei que tem muita mulher que está mandando mensagem para o marido também, porque está longe, eu estou vendo que está longe, senão cutucava. Está mandando no SMS. Mas sério mesmo, hoje, eu estou mentindo, amor. Eu deitei ali, eu falei, uau, eu estou deitado com meu filho, ouvindo música, dando biscoito na boca dele. Por que é melhor a gente só ter uma mão cheia? E a resposta é muito óbvia. Porque quando eu estou com uma mão cheia apenas, eu tenho uma outra livre. Quando eu tenho uma mão livre, eu posso levantar quem está caído. Porque quando estão cheias, eu não tenho tempo para as pessoas. Quando eu estou com uma mão livre, eu tenho margem financeira e eu não fico me degolando e brigando no fim do mês com a minha esposa, com a minha família, por causa de boleto de mais e salário de menos. Por quê? Porque está livre. Quando eu estou com uma mão livre, eu tenho tempo para bater nas costas do irmão e ligar para ele. Tenho tempo para lá, estou contigo. Pode tentar, Deus é contigo, para aconselhar, para estar próximo das pessoas. Quando eu estou com uma mão livre, e claro que isso é metafórico, mas você está entendendo como eu falo em parábolas? Quando eu tenho uma mão livre, eu consigo fazer isso e descansar, porque quando eu estou com as 2 mãos cheias, nem dormir direito eu consigo, cheio de pressão, cheio de coisas acontecendo. Quando eu estou com uma mão livre, não. Eu tenho tempo de parar, eu tenho tempo de descansar, eu tenho tempo de bater, eu tenho tempo de cumprimentar as pessoas, eu tenho tempo de ajudar as pessoas, eu tenho tempo de levantar as pessoas, de promover elas, de mandar uma mensagem para elas. Quando a gente está correndo sem parar, como é que a gente faz? Quando a gente estava fazendo mais e mais, eu estava buscando mais e mais, e Deus parou tudo, Deus falou isso no meu coração, André, eu parei tudo. Por que tu está doido assim, rapaz? Por que tu está enlouquecendo assim? Para um pouquinho, porque esse teu ativismo, uma coisa é pastorear, outra coisa é você ser um ativista religioso. Ele falou isso no meu coração. Para e dá um tempo para a tua família, para do teu ativismo religioso, porque se você não for um sábado visitar alguém, não vai fazer toda essa diferença que você imagina não. Porque a gente assim, visitei o irmão, fez toda a diferença de todo mundo, de toda a minha vida. Não, tu pode ir semana que vem,
Se tu ficar um sábado, se tu largar um pouco, se tu parar um pouco, não vai fazer muita diferença para os outros, não. Vai fazer diferença, sim, para a tua família, que nunca te vê, que nunca tem tua atenção, que nunca tem 100% do teu tempo de qualidade, que você está sempre no telefone, sempre trocando, sempre para cá. O lockdown, por mais que tenha sido, e tem sido ruim para a economia global e tudo, é um momento da gente parar na nossa casa e falar, Senhor, por que tu permitiu que eu ficasse quase 3 meses dentro da minha casa, com a minha família? Você teve um tempo de abrir o tabuleiro e jogar um jogo de tabuleiro, e de comprar, lá em casa, comprar quebra-cabeça e montar quebra-cabeça. Eu comecei a ver coisas no meu filho que eu não percebia antes, só porque eu parei. Eu falei, amor, desde quando esse menino está falando essas coisas, está fazendo essas coisas? Ele, faz tempo, tu que não percebeu. Porque é muito ativismo, é muita correria nossa. E olha que ensinamento extraordinário. Qual é o melhor de Deus para mim nesse momento, então? Está só com uma mão cheia. Deixa a outra mão livre, deixa a outra mão tranquila. Você precisa de margem no seu tempo, de descanso, de saúde financeira e principalmente da sua família. Jesus foi muito duro quando ele falava dessas coisas. Olha aqui como Deus fala em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Então disse Jesus, cuidado. E eu sei que vai ser pesada a palavra que eu vou usar, mas por mais que a gente ache que não é isso, é isso. Olha o que ele fala, cuidado, fiquem sob aviso contra todo tipo de ganância. Quando a gente está correndo muito para querer mais e não tem tempo para as coisas que realmente importam, Deus e Jesus classifica isso como ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lembra daquele? Vou construir um celeiro, vou derrubar ele, vou construir um celeiro maior para eu ter mais dinheiro, mais riquezas e mais coisas. Louco, essa noite eu pedirei a sua alma. A gente está buscando, até que a gente fica doente e a gente percebe, meu Deus, por que eu passei tanto tempo buscando coisas, e agora? Eu estou aqui num leito, cadê minha família? Tem muita gente, infelizmente, que nessa pandemia está passando por situações assim, que está sendo hospitalizada, e a gente ora para que Deus cure, mas nesse momento ele percebe, cadê minha família? Ninguém vem me visitar. Eu vejo reportagens de pessoas que falam, estou aqui, estou 2 semanas e ninguém veio me visitar. A minha pergunta é, você dava tempo para as pessoas que você dizia que ama? Você dava tempo e focava naquilo que realmente importa? Diga não para o que não importa e diga sim para as coisas que realmente importam. Se eu te perguntasse e falasse assim, ó, você tem 40 dias de vida antes de Jesus voltar. Okay? 40 dias, ou por qualquer outra razão, você tem 40 dias de vida. Coloque e enumere na sua cabeça 3 coisas que você faria em 40 dias. Vou dar para você 30 segundos, dá para você pensar a cada 10 segundos em uma coisa. Você tem 40 dias de vida, o que você faria durante esses 40 dias? Eu fiz essa pergunta há tempos atrás na internet. Falei assim, se você tivesse 1 mês, eu fiz na internet, o que você faria? Cita a lista para mim, um monte de gente mandando um monte de coisa, escrevendo lá no Instagram. 99% das respostas eram assim, ó, eu pediria perdão para o meu pai, que faz muito tempo que eu não converso com ele. Eu pegaria meus filhos e faria aquela viagem que a gente tanto sonhou. Eu ia para casa e a gente fazia um grande banquete, eu ficaria com meus filhos, com meus pais lá em casa cantando, jogando bola, reunindo a família. Outras pessoas falavam, eu me reconciliaria com o Senhor, eu ia para a igreja, eu talvez me voltava mais para a palavra de Deus, eu buscaria mais ao Senhor, eu buscaria aquela pessoa, aquele amigo que eu não falo há muito tempo, e daria um abraço nele, no meu pai, na minha mãe. Todo mundo estava falando alguma coisa relacionada com família, com reconciliação, com perdão, com curtir o momento, com abraçar as pessoas que você ama. Sabe o que ninguém respondeu? Ninguém. Eu não vi nenhuma resposta. Ah, pastor, eu compraria o carro do ano. Não vi. Ah, pastor, eu trocaria o piso da minha casa, eu colocaria granito na minha casa. Não vi. Eu colocaria um ar-condicionado lá, pintaria, eu dava uma reformada no telhado, eu fazia alguma coisa na minha casa. Eu não vi isso. Eu não vi ninguém falando, ah, pastor, eu buscaria ter mais seguidores na rede social. Eu não vi ninguém falar isso. Mas por que a gente trabalha, a gente busca, a gente se mata para conseguir essas coisas, se elas não têm tanta importância assim para a nossa vida? Por que o foco, às vezes, da nossa vida, e não estou falando mal do tempo que você trabalha, porque você está sustentando a sua família que você ama, mas às vezes, fala a verdade, o nosso foco sai de direção e a gente começa a buscar coisas só para dizer que tem, só para dizer que quer mais, e no fim das contas, será que isso mesmo vai mudar a minha vida? A gente compra coisas com dinheiro que a gente não tem, comprando coisas que a gente não precisa, para impressionar a gente que a gente não conhece. Isso chama-se cartão de crédito. A gente compra coisa que a gente não precisa.
com dinheiro que a gente não tem, para impressionar pessoas que a gente não conhece, para no fim do mês a gente ter uma briga em casa com as pessoas que a gente realmente ama, em vez de investir nas pessoas que a gente realmente ama. Eu invisto na minha mulher, depois ela fala aqui. Investe na mulher. Eu conheço muita gente que tem carro do ano, mas não compra uma bolsa boa para a mulher, não compra um vestido bom para a mulher, não sai e leva ela para jantar. Investe naquilo que realmente importa para você. Se no fim da sua vida, tudo que você vai querer perto de você é a sua família, comece a pegar o seu extrato e ver para onde está indo o dinheiro que eu estou comprando. Está indo para a minha família, está indo para a alimentação, ou está indo para coisas que eu quero mais? Porque para onde vai o meu dinheiro, vai a minha atenção. Não adianta você dizer que, meu tempo, para onde vai o seu dinheiro, vai o seu coração. Eu vou pregar um dia aqui sobre Deus e o dinheiro, como é que Deus vê o nosso dinheiro. E a pergunta principal dessa mensagem é, se Deus pegasse o seu extrato bancário hoje de gastos, Ele conseguiria perceber que você é um servo dele pelo extrato de gastos que você tem? É muito interessante a gente falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque para onde vai o nosso dinheiro, o nosso coração vai para lá também. Então, a gente está nessa corrida da vida e o diabo tenta distrair a gente com coisas para tirar a gente da caminhada traçada por Deus. Lembra daquele desenho que tinha um coelho e tinha um jabutizinho, uma tartaruguinha? E aí o coelho era tão rápido, ele era tão bom que ele corria, mas daqui a pouco ele via a gente tirando foto, ele ia lá e tirava foto, ele ia lá e descansava, ele ia lá e comia, ele ia lá e dormia, ele ia lá e ficava brincando, e jogava bola, e pulava no rio, e não sei o quê. E a tartaruguinha, devagarzinho, e sempre no caminho que ela deve andar, não precisa acelerar, não precisa ter muita coisa na mão, eu continuo no caminho que eu estou, todo mundo está vendo que eu estou reto, enquanto isso, o coelhinho indo para tudo que é lugar, correndo rápido, tal, tirando foto, fazendo e acontecendo, e quando chega no final, quem chega primeiro? A tartaruga. Por quê? Porque ela era mais rápida? Não, era mais lenta, mas porque ela teve foco no que realmente interessava. O que interessava para ela era chegar na faixa e cruzar a faixa final. Não era tirar uma foto ali, não era participar de um churrasco aqui, não era fazer uma viagem ali, não era tomar um banho de piscina aqui, não era comprar um negócio que não precisava comprar, não era criar uma situação que não devia criar. Quando nós temos o foco do que realmente importa na nossa vida, a gente consegue entender o melhor de Deus para a nossa vida. Melhor é a gente estar com uma mão cheia só e ter disponibilidade na outra mão para fazer várias outras coisas que precisamos. Pastor, como é que eu aplico, pastor, isso na minha vida? Com 3 palavras. Você corta, você joga fora e você desliga. Se você aprender a fazer essas 3 coisas, você começa a realinhar a sua vida, a sua conduta, os seus hábitos e atitudes para aquilo que está escrito em Eclesiastes, naquele pensamento que nós lemos. Corta, primeiro, corta a gastança. Melhor uma mão com tranquilidade, com um pouquinho de dinheiro, do que 2 cheias de boleto. Nesse tempo, então, que está cortando muito a entrada, o que a gente precisa cortar de coisas supérfluas para a gente ter paz? Você sabia que, num estudo que eu li, 40% dos divórcios tem como prioridade, ou tem como raiz, ou semente de brigas e de contendas na família, problemas financeiros, briga sobre dinheiro. De como gerir o dinheiro, porque não tem dinheiro, porque acaba, porque gasta da maneira errada e briga por causa daquilo. Abaixa um pouquinho o padrão de vida. E eu acho que isso está fazendo o brasileiro. Eu estou falando brasileiro porque eu estava conversando, vendo uma live de um pessoal de fora falando sobre finanças. E ele falou assim, a cultura brasileira não é uma cultura de poupar e de engordar e de fazer seguros e de pensar na frente. Não é uma cultura de previdência, de você se precaver com o futuro. Por isso que às vezes a gente está desesperado durante isso, por quê? Porque o salário que nós ganhamos no mês é o que nos sustenta durante aquele mês. Então a gente está há 30 anos, 40 anos no mesmo trabalho, tendo segurança de salário e a gente não conseguiu poupar. Eu sei que eu sou pastor e estou falando de finanças, mas Deus me dá autoridade para falar isso, porque o texto bíblico fala sobre isso. A gente tem que aprender a descer um pouquinho o nosso nível, começar a guardar um pouquinho, fazer um seguro, pensar mais na vida, fazer uma previdência, para quando chegar problemas da vida como esse, que a gente nunca esperava. Mas isso, indubitavelmente, vai acontecer uma hora ou outra com alguém. Alguém pode se acidentar e ficar inválido, alguém pode ficar um mês no hospital, alguém pode parar tudo, alguém pode ser demitido e perder toda a renda. E a pergunta foi, como você tem gerido aquilo que eu tenho colocado na sua mão? A gente tem que começar a aprender. O que a Bíblia fala de gestão financeira, de gestão pessoal, de foco naquilo que realmente importa. O inimigo do ótimo não é o ruim. O inimigo do ótimo é o bom.
E às vezes, porque a gente quer situações boas, a gente entra em dívida, a gente perde o tempo, a gente larga uma prioridade para ter algo bom, quando Deus está falando, eu tenho algo melhor para você. Não se agarre, não fique preso no que é bom, no que os seus olhos acham que é bom. O que eu tenho para vocês é melhor. E está aqui o conselho que eu dou para vocês. Acalma um pouco. Para um pouco. Um pastor falou, e eu achei sensacional a frase que ele disse, ele falou, o maior fracasso não é falir. O maior fracasso é ter sucesso naquilo que não importa. Isso é forte, isso muda a nossa vida quando a gente entende essa perspectiva. Porque muita gente investe e ganha a sua vida inteira e tem muito sucesso em uma área, mas quando ele vê, ele fala, eu trocaria tudo isso aqui para ter uma família. Certinha, bonitinha, e voltar toda noite no trabalho e ter minha mulher lá em casa, a mesma mulher, e dormir com a mesma mulher toda noite, e dar beijo nos meus filhos, mas porque eu fui buscar o que era bom para mim, e não o que Deus tinha de melhor para a minha vida, a minha família está toda quebrada. Eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho carros, mas eu não tenho paz, eu não consigo deitar a minha cabeça e pensar, se amanhã eu morrer, quem é que vai vir para meu túmulo? Ou será que eu vou ter filhos e filhas que me amam, que me acompanham? Será que eu investi tempo naquilo que realmente importa? Não adianta ter sucesso nas coisas que não têm importância. Um outro pastor falou, nenhum sucesso corresponde, é válido diante do fracasso de uma família. Nenhum. Se a sua família está tendo problemas por causa dos sonhos que você persegue, dos sonhos que você tem, dos investimentos, do empreendedorismo que nasce no seu coração, cuidado, cuidado. Família é a coisa mais preciosa que nós temos. E se você tiver que abrir a mão de alguma coisa, abra mão daquilo que te distancia da sua família, dos seus filhos, da sua esposa e do seu esposo. Porque esse é o plano de Deus para a sua vida. É melhor você ter menos, só uma mão cheia, não precisa ter as duas. Mas a outra está livre, tenho paz. Eu tenho para onde voltar. Eu tenho uma esposa para me dar boa noite, para me beijar, para deitar do meu lado. Eu tenho filhos que me abraçam. Eu tenho pessoas que me amam. Joga fora, corta, desliga, tudo. Faça de tudo, joga fora tudo, corta tudo que é supérfluo na sua vida nesse momento que nós vivemos. Como se a sua vida dependesse de tudo isso, porque ela depende. São as pequenas coisas que vão nos distraindo, que vão tirando o nosso tempo, que vão tirando o nosso foco, que vão tirando as nossas finanças, que vão tirando a nossa paz, o nosso amor, o nosso entusiasmo, até a Deus. De pouquinho em pouquinho as coisas vão se esvaziando na nossa vida, e quando a gente se vê e vem uma pandemia e para, aí você fala, meu Deus, agora que eu estava cansando, agora que eu estava indo, eu me vi perguntando e reclamando para Deus um outro dia isso. Falei, poxa Deus, a igreja estava tão bem, né? A gente estava recém-chegado, Deus estava bradando na terra. Aqui, estava uma glória, as terças, os domingos de manhã, um avivamento. Então eu falei, Senhor, agora não sei o quê. Ele falou, não, é porque tem muita gente que está precisando voltar para a família. Eu vou fazer algo muito grande na igreja, mas eu preciso que a estrutura familiar desta igreja esteja firme para aquilo que eu vou fazer a partir disso. Eu entendo que Deus vai iniciar algo tão grande em nosso meio, só que se a nossa base não estiver bem alicerçada, ela racha e quebra no meio. Ela racha e quebra no meio. Deus está tratando primeiro o púlpito. Ele começa do altar e ele vai para todo mundo. Ele precisa tratar a sua liderança, os seus pastores, para eles poderem entender. Não adianta você estar com a igreja lotada, bombando, na internet, voando, se a sua casa não está alicerçada, não está junta, não está correta. Para um pouco, eu vou botar um lockdown para você ir para a sua casa. E você entender o que realmente importa. As suas mãos, André, estão muito cheias. Tu está correndo muito. Tua mulher está começando a reclamar demais. E com razão. Os teus filhos, quando te veem, parece que não te viram há um ano. Eu fico preocupado com isso. Toda vez que eu papai, ele vem com desespero. Eu falo, meu Deus, esse menino nunca me viu, não? Aí a Ana às vezes está brava. Ela fala assim, nunca mesmo. É errado isso. É errado. A gente tem que começar e a gente tem que se ver. Desliga celular, desliga app, desliga algumas coisas. Eu vou tentar começar a partir de hoje, tá, meu amor? Vou tentar. E, gente, e lute pelo que realmente importa. Aqui é o segundo ponto, são 2 pontos. Jogue fora o que não importa e lute pelo que realmente importa. Olha o que está escrito em Neemias, capítulo 4, versículo 14. Lembre-se que o Senhor é grande e lutem pelos seus irmãos.
lutem pelos seus filhos, lutem por suas filhas, lutem por suas mulheres e por suas casas. Menos do que não importa e mais do que realmente importa. A sua vida é muito valiosa, o seu chamado é muito grande, o teu Deus é muito grande para gastar a vida fazendo e alcançando e tendo sucesso em coisas que não fazem diferença para a sua casa e para a sua família. O maior fracasso, como aquele pastor disse, não é a perda, não é falir, é você ter sucesso naquilo que não importa. Naquilo que não importa. Tem alguém para tocar o teclado aí para mim, por favor? Como eu falei, está um pouco diferente. Não tem muito glória a Deus, aleluia não. Mas talvez é uma mensagem dessa que mais mexe na estrutura familiar, dentro de casa, do que glória a Deus, aleluia, a gente sai dali, a gente não consegue aplicar. Eu lembro uma vez, a Nayane estava grávida da Bela, a gente não tinha filhos ainda. E eu estava sendo cotado, lembra dessa época? Eu estava sendo cotado para escrever um livro que seria distribuído por aquela Avon, as revistas Avon, e tinha uma editora chamada Editora Gente que estava atrás de pessoas, de jovens, de várias pessoas para escreverem livros por causa de algo que eles queriam lançar com personalidades ou pessoas com história de vida. Então eles entenderam no meu perfil, eu estava fazendo televisão, diretor da Rede Boas Novas, que tinha um perfil interessante para o meu público, para o meu segmento, sobre alguma coisa que eu poderia ensinar sobre empreendedorismo ou sucesso. E aquilo me inchou, e eu estava trabalhando demais. Eu sempre gostei de trabalhar muito. Estava na Rede Boas Novas, cooperava na igreja, tinha empresa em Belo Horizonte, e eu viajava, vinha para cá, e a Nayane ficou grávida no meio disso tudo. E eu era muito sério na Boas Novas, não gostava de faltar as gravações, era diário, Antenados na Geral, eu gravava todo dia, um programa ao vivo de debates. E eu lembro que quando chegou esse convite para eu escrever, e eu ir lá ter uma entrevista com as pessoas, uma mesa curadora, para entender se eu tinha o perfil do que eles queriam, eu viajei para São Paulo, eu cancelei 2 gravações de programa para poder estar lá e conversar com as pessoas. Por quê? Porque o pastorzão aqui queria ter um livro, queria ser reconhecido. Ele achava que isso era necessário, como todo mundo disse, escreva um livro, tenha um filho e plante uma árvore. Para mim só falta 2, ter o livro e plantar a árvore, nem isso eu plantei ainda. Filho eu já tenho 3. Eu falei, não, o quê? Livro? Renome? Isso é demais. Eu preciso disso, vou ser reconhecido. Uau, novo, tem um jovem, não sei o quê. E eu viajei para São Paulo e cancelei. Aí cheguei lá, fiz a entrevista, prove a Deus, talvez não sei o perfil que eles estavam esperando naquele tempo. Aí eu voltei para o Rio. E aí na outra semana, Nayane grávida, comecei a normalidade da gravação. Aí tinha faltado aqueles 2 dias por causa da entrevista do livro. Aí eu voltei. E aí a Nayane falou, amor, está marcado o meu primeiro ultrassom. Primeiro ultrassom da Bela, para a gente ouvir o coração, ver tudo e tal. É no horário tal. Eu falei, ih, amor, não vai dar. Agora, por quê? O horário da minha gravação. Tu sabe que eu não falto gravação. Eu não posso faltar. E esse dia vai ser um debate fenomenal. Tem uns pastores muito difícil de conseguir a agenda deles junto. Vai ser um debate extraordinário. Amor, perdão, vai lá, vai com alguém, leva alguém. Mas eu não vou poder ir nesse dia. E aí eu faltei o primeiro ultrassom da minha primeira filha. Para ter um livro escrito, para correr atrás de trabalho, de renome, de reconhecimento, eu cancelei 2 dias de programa de televisão. Para ver o ultrassom da primeira filha, até hoje eu converso e eu fico me martirizando um pouco por causa disso. Eu sempre falo isso com a Nayane, por causa do ultrassom da minha primeira filha. Eu falei, eu não tenho tempo, por quê? Porque eu preciso gravar esse programa. Esse programa é muito importante, um programa de televisão. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje eu gravei durante 8 anos o Antenados na Geral. Eu gravei 743 programas de televisão Antenados na Geral. A minha pergunta é, se eu gravasse 742, faria diferença? 1 a menos? Faria diferença. O último fala, pastor, não vai fazer diferença não. Faz, sabe para quem vai fazer? Para minha esposa e para minha filha. Para eles vai fazer diferença. Talvez, para muita gente, pastor, não fala. Para eles fez a diferença. Esse um programa. Por quê? Eu estava querendo correr atrás do vento. Eu estava querendo mais e mais. Eu tenho que estar gravando. Os pastores são grandes. Eu preciso estar lá. Eu preciso escrever um livro. Preciso. E eu vou falar uma coisa. Quando a Bela fizer 15 anos de idade e tiver aquela festonça que a gente vai fazer para ela porque ela merece, eu vou falar assim, minha filha, papai aqui tem 3 livros. Estou profetizando, até ela ter 15 anos eu tenho 3 livros escritos. Mas a pergunta que eu vou fazer é, se eu tiver 3 ou 4, vai fazer diferença para a Bela? Não. Sabe o que fez diferença para a Bela? Eu não ter participado no primeiro ultrassom dela. O que importa na vida?
a gente ter um livro escrito, a gente ser reconhecido, a gente ser visto na televisão, a gente ser renomado, reconhecido na rua, ou a gente ser reconhecido dentro da nossa própria casa. O grande problema é que muita gente busca reconhecimento lá fora e dentro de casa ela não tem reconhecimento. É por isso que às vezes as pessoas vêm para a igreja e criança fala, não tem uma história dessa? Mãe, eu quero viver e morar na igreja. Por quê? Porque na igreja o papai dá a paz do Senhor, o papai ri, o papai abraça a gente. Aqui em casa ele não é nada disso. Deus está começando algo diferente, sedimentando as igrejas. Dê tempo para a sua família, porque a sua família é o que realmente importa. Não cometa o mesmo erro que eu cometi, não. Jovem obstinado, atrás de reconhecimento, querendo ter livro, querendo ser reconhecido muito cedo. Isso a custa de quê? Se é a custa da família, não vale a pena. Não tem dinheiro nesse mundo, não tem empresa nesse mundo, não tem fama nesse mundo, não tem reconhecimento nesse mundo que justifique a quebra e a falência de uma família. Deus constituiu a família e disse, isso aqui é o seu porto seguro, e o que eu vou começar no Brasil, entenda, avivamento não começa dentro da igreja, não, avivamento começa dentro da casa, é dentro da família. Eu nunca vi Deus fazer um avivamento usando pessoas que dentro de casa são trogloditas, cavalos, que diz respeito à mulher e os filhos. Deus não faz isso. Deus fala, as casas estão certas, as casas estão limpas, as casas estão aplumadas e alinhadas. Eu vou começar algo grande na minha igreja a partir destas famílias. A Santa Ceia, que mais marcou a minha vida, porque hoje é ceia. A Santa Ceia que mais marcou a minha vida, e eu sei que está tendo transmissão, não tem problema de eu falar isso, foi uma ceia que eu não fui para ela. Para você entender como é importante a gente às vezes parar o que a gente está fazendo e dar atenção para a família. A Santa Ceia que mais marcou a minha vida depois da que nós fizemos no carro e aqui online, foi uma que eu não participei. Como assim, pastor? O Felipe, meu irmão, o pastor Felipe, ele tinha assumido aqui. Estava há pouco tempo aqui em São José dos Campos, na verdade já estava uns 3 anos, 3 ou 4 anos. E tem aquela grande Santa Ceia de sábado, de todo o campo. Eu nunca falei isso, talvez isso nunca foi falado em câmera. E aí eu vim para cá, eu vinha de vez em quando, às vezes uma vez por mês, principalmente nessas Santa Ceias para participar, para estar próximo aqui. E era quando meu pai vinha também cooperar com o Felipe aqui no início. Então ele vinha toda a Santa Ceia, ele participava da reunião de obreiros, ele participava dos cultos, ele ministrava a Santa Ceia. Mas teve uma Santa Ceia, um sábado, que marcou a minha vida. E olha que eu cresci numa igreja com meu pai já sendo pastor. Eu já participei de, 500 Santa Ceias na vida, onde o meu pai ministrou. 500. E pergunta, pastor, o senhor lembra de alguma delas? Não, eu lembro de estar lá, mas eu não lembro o que foi dito, o que foi falado. Mas eu lembro dessa uma, que eu não participei. Porque chegou o dia da Santa Ceia, no sábado, meu pai pegou o celular e falou aqui, no almoço, olha aqui, meus filhos, vai ter um jogo, ele é santista, vai ter um jogo de Santos e Flamengo lá na Vila Belmiro, bem no horário do culto de Santa Ceia. E muita gente está julgando agora nesse momento. Não julga não. Não julga não isso que eu vou falar. Bem na hora do culto da Santa Ceia. E você conhece o pastor Samuel. Ele viajava para cá para ficar 12 horas para fazer o culto e voltar. Correndo, culto, igreja, vem, vai, ajuda, correndo. Quando chegou aqui ele estava cansado. Ele, olha que interessante, tem um jogo essa hora. Aí eu peguei assim, olhei para o Felipe, tem alguém para pregar não? Sem ser tu e meu pai? Por quê? Vou dar um jeito de comprar isso aqui, vamos? Aí meu pai, vamos? Eu falei, opa, se tu que é o pastor presidente está falando que a gente pode ir, quem sou eu? Eles botaram outro pastor para pregar naquele sábado. A gente pegou o carro, desceu, foi lá para Santos, entrou na Vila Belmiro e assistiu durante o horário. E para você ver como eu estou tão tranquilo nesse púlpito falando isso. Durante o horário de culto de Santa Ceia, o pastor Felipe mandando foto aqui, com, acho que o Deliés, o obreiro, manda foto, todo preocupado, nem eu culto, não sei o quê. E eu e meu pai botamos um bonezinho para poder dar uma escondida, né? Naquela época, convenção geral, essas coisas todas. E a gente foi ver o jogo. A Santa Ceia, que eu participei com meu pai, que eu levo a hoje. Eu tenho 36 anos de idade. Durante todo esse tempo eu vi inúmeras Santas Ceias com meu pai. A que me marcou e que nunca vou esquecer foi uma que eu não participei. Porque ele falou, meus filhos, estamos muito cansados, estamos correndo muito, vamos parar um pouquinho? Por quê? Porque se ela não for... A minha pergunta é, alguns de vocês aqui sentiram falta do pastor Samuel naquela Santa Ceia? Alguém lembra disso? Que ele não estava aqui numa Santa Ceia? Para você ver, você nem lembra que ele estava aqui.
Mas eu lembro. Eu lembro que ele não estava aqui. Eu lembro que ele não veio aqui. E aquilo eu vou levar para o resto da minha vida. Foi uma Santa Ceia que ele falou, vamos lá, meus filhos. A gente desceu no carro e assistiu o jogo do Santos e do Flamengo durante o culto de Santa Ceia. Ninguém de vocês notou, não fez diferença nenhuma para nenhum de vocês. Mas para os 2 filhos dele, fez toda a diferença do mundo. Toda. Entenda, são essas pequenas escolhas que você faz que vai marcar a sua família, a sua casa e a sua vida. É quando você fala assim, meu filho, porque para um filho ver isso, o que ele está falando, meu filho, e Deus entende a maneira como eu estou falando para você, não é teologia, mas ele está falando, se for necessário parar um pouco o meu ministério para dar atenção para vocês, eu dou. Parar os meus afazeres como pastor, eu paro para dar atenção e tempo para vocês. Foi ele que provocou, foi ele que foi atrás, ele que buscou e falou, é aqui perto da Vila Belmiro, quanto tempo, André, dá para comprar? Dá, vamos lá. E nós fomos e assistimos aquele jogo. Melhor é ter uma mão só, um punhado, cheio, mas você ter liberdade, mas você ter tranquilidade, mas você poder fazer a opção. Porque tem muita gente que se coloca em situações que nem a opção de fazer isso ele pode mais. Ele fica refém das suas decisões e das estruturas que ele fez de trabalho, de buscar, de crescer, de sempre ter mais. E aí ele vai ter todo o dinheiro do mundo, mas ele não foi para um jogo de futebol com os filhos. Ele não foi para nenhum balé da filha. Ele não foi para nenhuma apresentação de musical no colégio dos filhos. Ele não foi para nenhum ultrassom da esposa. Ele não foi para nenhuma reunião importante poderia acontecer na vida. Faz diferença quando a gente dá liberdade, quando a gente tem flexibilidade, quando nós nos deixamos ter margens financeiras, de tempo, de atenção, de qualidade para nossa família que realmente importa. Faz toda a diferença. Eu vou pedir que o pessoal troque aqui. O pessoal pode subir para o louvor para a gente cantar. Tem uma situação na Bíblia que é muito interessante, que Jesus está na casa. E quando Jesus está na casa, estão também nessa casa Marta e Maria. Então uma vai aos pés de Jesus e fica olhando para Jesus, fica ouvindo Jesus, fica curtindo a presença de Jesus naquele local, fica se deliciando com a presença de Jesus na casa. Olhe para mim. Já a outra, Jesus está aí, vamos botar mesa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que arrumar, eu tenho que limpar, eu tenho que fazer sofá. Jesus não pode ver, pinta isso aqui, melhora isso aqui, não, bota no lugar, compra uma flor. E aí a palavra de Deus fala que Maria chega para Marta e fala, ei você, eu estou trabalhando, eu estou fazendo comida, eu estou arrumando, eu estou botando a mesa, e você está aí parada fazendo nada perto de Jesus. Quando ela fala isso, Jesus repreende Maria e fala, ei, calma, errado é você, porque eu estou aqui e ela está curtindo a minha presença pertinho de mim. É isso aqui que vai fazer diferença. O cafezinho que você vai me dar, gostoso, mas eu não vou lembrar disso. O que eu vou lembrar dessa situação toda é que ela esteve todo momento bem pertinho de mim. Jesus ensinando isso. Para um pouquinho de trabalhar, para um pouquinho de fazer o que você está fazendo. Não vai fazer tanta diferença para a sua família, não. Vai fazer diferença sim, se você parar e dar um tempo. Quem sabe eu posso um dia estar sentado nessa cadeira e ouvir o meu filho falar, eu lembro. Lá no ano, já pensou? Porque eu acho que isso vai acontecer. Eu não sei se vocês entendem, nós estamos vivendo uma oportunidade única na vida das nossas famílias. Daqui a 15 anos, eu vou estar sentado, enxuto, bonitão, junto com a minha esposa, e os meus 3 filhões, quem sabe um quarto até lá, não sei, né? Só Deus sabe dessas coisas. Mas é melhor ter só uma mão cheia, né? 4 não dá, né? Aqui, 4 mãos cheias, não dá. 3 está bom, que a Naine pelo menos fica com uma mão vazia. A gente vai olhar para trás, vai falar, vocês lembram de 2020? Isso vai acontecer, escreve o que eu estou falando. Daqui a 10, 15 anos, a gente vai estar na mesa e vai falar, vocês lembram daquilo que aconteceu em 2020? Que coisa maluca, que ninguém podia sair de casa, todo mundo estava no culto com máscara, ninguém apertava, ninguém beijava, ninguém abraçava, era com cotovelo. Parecia que os crentes, e a gente está um pouco assim assembleiano, que a gente gosta de dar a paz do Senhor. Parece que a gente está lutando karatê, porque a gente vai dar, quando a gente vê que vai dar, a gente não pode, a gente não sabe o que faz, né? A gente faz os movimentos assim, eu falo, rapaz, está fazendo karatê esse assembleiano, a gente está ficando profissional, a gente vai lembrar desse momento,
E eu quero que o meu filho, quando ele lembre disso que eu falo, lembra lá em 2020 de máscara? Eu lembro, pai, eu lembro que tu deitou comigo na cama do Romeu e a gente ficou uma tarde inteira ouvindo música, eu botando biscoito na tua boca e tu botando biscoito na minha boca. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Jesus, antes de enviar os seus discípulos para o trabalho, antes de comissioná-los, falar, ide por todo mundo, vocês serão minhas testemunhas, vocês vão evangelizar e ganhar um mundo para mim. Jesus falou, não, vem aqui comigo, anda comigo, senta na mesa comigo, deixa eu partir o pão com vocês, vamos ceiar juntos, vamos bater papo juntos, vamos ficar sentados um pouco juntos aqui, eu quero ensinar vocês tete a tete, eu quero investir tempo com vocês. E a gente como pastor, e aqui eu falo com todos nós, obreiros e líderes, Jesus, ele é o nosso melhor exemplo. Mas olha que interessante, Jesus não era tão ativista como nós somos. Ele se preocupou em investir tempo de qualidade com 12, e olha o resultado. Então a questão não é se a igreja é muito grande, é qual é o tempo de qualidade que nós estamos dando para ela, qual é o tempo de qualidade que nós estamos dando para a nossa família, para a nossa igreja, para quem está próximo de nós. Jesus deu 3 anos de tempo de qualidade para 12 discípulos, por isso estamos hoje aqui. Olha o tamanho do impacto do tempo que Deus deu para quem Ele realmente amava e achava que era prioridade. Faz toda a diferença. Depois de estar pertinho, Ele falou, agora vai trabalhar. Agora eu já marquei a vida de vocês, agora vocês entenderam, ensinaram, que é o que nós vamos fazer na nossa vida com os nossos filhos. Eles ficam um tempinho com a gente, 15, 16, 18, 20 anos, aí casa, né? 25 anos casa, 30, 40, tem uns 50 anos, né, em casa, né? Vai sair um dia, mas vai. Aproveitem o lockdown de Jeová. Aproveitem para vocês começarem a entender o que eu preciso tirar da frente e qual é o foco que eu devo dar nesse momento. Crie memórias que nunca mais se apagarão da mente da sua família, da sua esposa, do seu esposo e dos seus filhos. Esse é o momento de criar as melhores memórias possíveis. Está chovendo, pega o teu filho, vai andar na chuva, anda de bicicleta com ele, ouve música com ele, passeia, faz algo para marcar a vida do seu filho, porque vai fazer muita diferença no futuro dele. O meu pai, eu provavelmente, o dia que Deus, se Ele não voltar antes e resolver recolher o meu pai, eu acho que eu vou dar esse testemunho dele. O que marcou do grande pastor, grande líder, pastor Samuel? Vou falar assim, o dia que ele, lá no norte a gente fala de gazetar, quando a gente vai para aula e não vai para aula, como é que chama aqui? Matar? Não, mas ele não vai matar a Santa Ceia, não. É feio falar isso. Cabular, né? Alguns falam cabular, né? Eu vou falar assim, lá é gazetar. Eu vou falar assim, foi o dia que ele gazetou a Santa Ceia, porque ele entendeu que era interessante e importante, naquele momento de tanta correria, pegar os 2 filhos dele e levar para um jogo de futebol, e comer uma pipoca, um hot dog e um churrasquinho de gato com farinha na saída do estádio, porque aquilo são as coisas que marcam a nossa vida. Não é o restaurante mais chique que ele me levou na vida, é o pior restaurante, pé sujo, fora do estádio, que a pessoa pega a farinha e joga e nem encosta aqui. É isso que marca a nossa vida. É quando a gente está com o pé no chão, andando de bicicleta, na grama, jogando, brincando, fazendo algo que a gente nunca mais fez. Aproveite esse momento para fazer isso com os filhos de vocês.